Quero inicialmente fazer uma saudação em nome da cultura sul-africana, no dialeto Zulu, de uma expressão significativa, que é Sawubona, que significa dizer, eu te vejo e ao te ver, eu te trago a existência. Isso é o primeiro indicativo daquilo que poderíamos considerar uma eventual essência da ética. A percepção da existência do outro sob o seu olhar, que iluminando-o, você dá cidadania a este. É um pressuposto importantíssimo porque não há ética sem o existir deste outro. Isso casa muito bem com alguns estudos feitos recentemente com a psicologia, em que o cérebro é mais estimulado em neuroplasticidade quando ele faz reconhecimento da existência de uma outra entidade que não a sua. Nós somos, filogeneticamente, animais racionais que dependemos dessa vinculação afetiva sem a qual nós adoecemos. Então, a ética pressupõe mais do que um conhecimento doutrinário, legislativo, normativo, uma vivência de natureza afetiva. Quando nós falamos em afeto, isso me remete à poetisa Amália Rodrigues, quando diz que de nada adianta, Amália Prado, de nada adianta ter o pão, a faca e o queijo se não tiver a fome. Então, o afeto seria o elemento antecedente a quaisquer motivações em busca de saciedade, em busca de nutrição. Eu preciso ter a fome. A fome é o afeto. O afeto é o desejo de me relacionar com esse outro. Então, esse é um princípio organizador fundamental para que nós entendamos inicialmente que ética não existe sem a existência de um outro. E isso casa muito bem com toda a estrutura epistemológica do Evangelho e o que antecede o Evangelho também, principalmente a sabedoria israelita que inspira o Novo Testamento. E aí eu trago também, para que nós possamos ilustrar alguns elementos pedagógicos ao qual eu quero me concentrar nessa reflexão sobre ética, especialmente a cristã, no seu correlato com a saúde psicológica, que é o mito de Giges. Um desenho, diríamos, bem crítico, reflexivo de Platão. Giges era um cidadão muito conhecido da polis grega, conhecido por ser uma pessoa, digamos, moralizada, uma pessoa de referência pública, uma pessoa que tinha uma performance social bastante convincente, que trazia para ele a fama de um dos mais honestos homens de Atenas. Certa feita, Giges, em suas andanças, encontrou um anel e o experimentou. Fez alguns tipos de tentativa e erro e viu que o anel, girando para um determinado lado, tornava-o invisível. Ele tenta repetir o feito, consolida-o e constata a invisibilidade. E se deu conta de um outro poder, que é o poder da invisibilidade, que o tentava fazer coisas que antes ele não se aventuraria sob a análise ou olhar do outro. Invisível, ele poderia entrar onde quisesse, poderia espreitar o que quisesse, poderia tirar ou furtar, roubar o que quisesse. E aquele homem, como protótipo de honestidade ateniense, dado o poder inesperado que lhe foi depositado pelo efeito mágico do anel, se viu naquele momento profundamente tentado e começou o processo sutil de corrupção, que sempre se inicia numa autorização do tipo, ninguém vai ver, é uma coisa muito pequena, supostamente não vai prejudicar mais ninguém,
Por que eu não posso fazer? E nesse instante, Giges começou a se envolver dentro desse protocolo de se permitir, dada a invisibilidade, a práticas que contradiziam a sua famosa visão social de um homem honesto. Platão traz à lume uma questão importante. A invisibilidade determina o caráter ético. Por qual razão? Quantas vezes você jogaria um papel no chão caso você constate que não há uma câmera vigiando você? Esse é um fator interessante porque nos remete a uma outra questão muito importante também, que é a ética é aquilo que me autorregula sem a necessidade de aprovação do outro. Simplesmente designa o meu natural funcionamento. É ontológico, é próprio, é da minha essência. Eu não preciso ter um controle normativo para determinar meu comportamento. Simplesmente ele segue a lógica do meu afeto, da minha compreensão, daquilo que eu penso sobre as coisas. Implica fidelidade aos meus princípios. Então podemos entender, subscrever esse segundo ponto que eu quero deixar muito claro para criarmos essa ortopedia pedagógica que eu vou tentar montar aqui, que seria a minha proposta de reflexão sobre ética. Primeira questão, é impossível existir ética sem a existência do outro. A ética pressupõe um atributo de relação social. Segundo ponto, é muito importante que a minha prática ética seja desdobramento de uma consciência que arbitra comportamento sob o olhar do outro ou não. É um funcionamento que independe da aprovação das outras pessoas. Não existe ética enquanto estiver numa representação de palco, demonstrando uma cidadania de honestidade, mas que não corresponde à essência da minha vivência. Então esse é o segundo ponto. E no avanço da construção desta árvore pedagógica, digamos, vamos entrar num outro que eu considero de muita relevância também. E aí eu vou trazer outro recorte para ilustrar no qual eu quero me concentrar neste aspecto. Em Confissões, Agostinho traz uma imagem muito curiosa. Cita ele. Existem dois tipos de prisioneiros. Um que está dentro da cela, sentado, olhando para o chão, conformado com seu aprisionamento. E existe um outro prisioneiro, que está de pé, com o rosto entre as grades, fitando o céu, se perguntando o que devo eu fazer para poder adquirir a minha liberdade. Nós temos prisioneiros das falsas éticas. Temos os libertadores que se propõem a correção ética. Qual dos dois seria o padrão mais adequado? Porque o sujeito não nasce ético. Ética não é uma herança genética. Ética é uma aprendizagem. É desenvolvimento pessoal que o indivíduo cria na sua relação com o seu ambiente familiar e cultural. Então é curioso pensar que a liberdade tem um cruzamento com a formação ética do indivíduo. No entanto, que fique bem claro dentro do que eu posso entender, a ética, por ela não estar no código genético, pode existir uma predisposição, eu estou falando à luz das ciências acadêmicas, como predisposição não está no código genético, o que indica que muitas vezes o indivíduo aprende a ética errando. E quando a gente traz a dimensão do erro, mas não o erro desatento e irresponsabilizado, porque nós demonizamos um fator psicológico de muita importância dentro da nossa cultura de saúde mental, que é higienizar o sujeito de quaisquer tipo de atributos que o negative. O que é higienizar? Eu pensar que eu sou bom quando nada de mal eu sinto, ou quando não sou atravessado por emoções que eu as nomeio como negativas. Eu sou um sujeito evoluído quando eu não sinto tristeza, não padeço da raiva e não estou tomado pelos medos.
lei do engano. Quando a gente começa a avançar numa compreensão que o sujeito ético ele é formado na tentativa e erro, a gente se remete a uma essência postular do Evangelho. O Evangelho é uma lição da doutrina da aprendizagem via erro, porque o colégio apostólico de Jesus foi constituído por pessoas de só menos importância de projeção sociocultural. Não foram os doutores da lei, foram as pessoas simples com as quais ele interagiu. A grosseria de Pedro, o comportamento à luz das ciências sociais de Maria Madalena como prostituta, ele procura justamente aquilo que caracteriza a essência forte do homem, seu lado humano. Aquilo que nos espezinha é o que talvez possa nos libertar. Não a negação do espinho para adquirir uma falsa luz. A aprendizagem com o espinho, com aquilo que te perfura, é o que pode te abrir para um novo mundo. Então essa concepção de uma ética construída na tentativa e erro com o usufruto da liberdade consciente, à maneira do segundo prisioneiro agostiniano, de estar olhando entre as grades, mas procurando adquirir a sua liberdade. Então a ética é um esforço de autossuperação. No entanto, nós estamos num tempo contraditório à proposta de ética como esforço de autossuperação. Porque o esforço foi tirado da categoria do comportamento cultural contemporâneo desde que houve o atravessamento da grande corrupção da aprendizagem cognitiva, que é a facilidade de aprender as coisas como produtos de consumo, tudo dado e tudo muito fácil. Não por acaso a literatura clássica agoniza nas prateleiras das livrarias e o que se vende são literaturas expressivamente apáticas que não estimulam nenhum tipo de raciocínio libertador e muito menos propõem o principal eixo da saúde mental, que é a singularidade. É tudo repetição quando tudo é muito facilitado. E a cultura da facilidade, que é típica da sociedade de consumo, que nos exime do esforço, aparentemente nos traz o conforto. Mas muitas coisas que te agradam podem ser um grande elemento bloqueador do teu desenvolvimento. Não é o conteúdo do que me agrada ou me desagrada que pode dizer qual é o meu melhor caminho. Muitas vezes a gente opta pelo aquilo que me agrada como sendo o critério do melhor caminho. Ou a facilidade, ou como as coisas chegam para nós. Então nós extinguimos o fogo do esforço. Dentro de uma modelagem subjetiva, por parte de uma ideologia de consumo, que diz, para que você se matar se eu posso te dar de graça na embalagem de um produto? O que acarreta isso para a produção do sentido ético do indivíduo? Lembremos-nos do que eu coloquei, que a ética é muito mais uma construção afetiva. O que é afeto? É aquilo que eu sinto e eu produzo como resposta para o mundo frente ao estímulo recebido. Mas qual é a resposta que eu vou dar ao mundo se eu não tenho como ser estimulado por algo que eu logo resisto quando eu interpreto como sendo um conteúdo desagradável? Que impacto tem sobre o meu empobrecimento cognitivo achar que o difícil é ruim, o fácil é o melhor? O esforço foi expurgado. Literaturas, volto a dizer, clássicas não são lidas. E, digamos, se demoniza ou exorciza os palestrantes que tentam um nível de qualidade reflexiva mais profundo. Porque o que se vende é o que se convence na cultura do rebanho, que é justamente os produtos prontos e embalados. E isso comprometeu profundamente a qualidade da aprendizagem da estrutura espírita, porque ela é essencialmente multidisciplinar, interdisciplinar e eu diria até indisciplinar, porque não se constrói conhecimento questionando, não se constrói conhecimento você tendo uma certa indisciplina de não aceitar tudo como é colocado para você. Se houver obediência cega na construção de um conhecimento, você é um cego aprendiz a caminho de um abismo.
Então, o que se muito remete à construção do sentido ético é justamente você ter o esforço da autossuperação, entendendo que a ética é uma aprendizagem e não uma genética. E aí entra a questão da liberdade. O usufruto da liberdade que vem pela tentativa-erro. Por quê? A liberdade é o uso de um recurso e um mar aberto. Você não vai saber qual é o certo definitivamente. Diante do relativismo das coisas. E o que determina, então, muitas vezes eu fazer a escolha adequada. Porque a escolha reflete o padrão ético do indivíduo. Diga-me o que tu escolhes e eu direi quem tu és. Diga-me o que tu escolhes e eu direi o que tu colhes. E o que tu colhes é resultado do que tu semeias. E aí a gente começa a entender que o uso dessa liberdade que pressupõe a escolha traz um desafio que é um outro contraponto na nossa cultura. Qual seja o desafio? O desafio de que você vai ter que tomar decisões, fazer escolhas, muitas vezes no experimento do seu conhecimento e na tentativa-erro, porque o mundo é eminentemente contingencial, incerto e imprevisível. Você não tem doutrina, cultura livresca, teoria suficiente para dizer sempre para cada situação como deve ser feita, porque existem tantas especificidades em algumas situações que você não vai encontrar em literatura nenhuma do mundo. Tamanha a riqueza fenomenológica da vida humana. E aí é justamente que nós nos esbarramos. Por quê? Porque na cultura do consumo eu preciso de alguém que me diga como eu devo fazer. E aí vem um grande comprometimento da construção do padrão ético libertador, que é a singularidade. O indivíduo não vai poder construir a sua singularidade, que é uma função de autorregulação psicológica extremamente produtiva, se ele ficar na dependência ou na sombra do que o outro deve dizer. E nunca, talvez, isso seja até assustador, numa era de ciência e tecnologia, nós vivamos os mesmos padrões dos séculos passados. Nós somos senhores escravos, senhores feudais e aqueles que os servem, nós somos burgueses e proletários. O padrão se repete na cultura do pastor e do rebanho. Nós temos uma pessoa para dizer a milhões o que cada uma deve fazer. Onde essa semente pode brotar, se não abandona o canteiro do outro? Se a iluminação é produto próprio do indivíduo, aquilo que ele constrói no campo em que ele se encontra, o que exige justamente um fator cognitivo indispensável na produção do sujeito ético, que é a coragem. Muita gente pensa que coragem é o contrário do medo. Dentro da cultura séptica, higienizadora, que é aquela que diz saúde mental é quando você não sente nenhuma perturbação, isso é um grande estrago psicológico para o indivíduo, porque ele embarca nessa, ele acha que o melhor é o fácil, ele acha que sentir dor e sofrimento, evitá-las vai fazê-lo se sentir melhor. É justamente o indivíduo começar a perceber que o medo tem uma função ensinante na sua vida. Coragem não é o contrário do medo. Coragem é o medo em dança. Coragem é você colocar o medo em dinâmica, em movimento. E aí eu começo a entender que a minha natureza não necessariamente tem que ser corrigida, ela tem que ser compreendida para ser melhor aproveitada. Discurso de Spinoza. Eu preciso compreender com coragem aquilo que me tortura enfrentar, a tentar anestesiar, porque na cultura séptica nós anestesiamos nossas dores, o que criamos uma cultura de indivíduos expressivamente vulneráveis, como nós assistimos às altas taxas suicidárias que deflagram que quando você rompe o namoro, alguém quer tirar a própria vida, ou sofreu uma simples frustração, a sua vida perdeu o sentido, porque é uma cultura que superficializa a relação do homem com a sua existência, que ela é caótica. Como diria Friedrich Nietzsche,
Dentro de vós há um caos, e deste caos devereis fazer uma estrela bailarina. Nada mais função pedagógica do que esta. Então, como é que é essa trajetória do homem ético? Dentro dessa perspectiva, volto a dizer, da nossa árvore pedagógica. O uso da liberdade seria um outro elemento fundante para que nós possamos entender razoavelmente como que essa ética pode ser construída em relação com os princípios cristãos em essência. E aí eu vou entrar em 4 pressupostos muito importantes para que nós entendamos nessa correlação um fenômeno que poderemos, digamos, ilustrar de uma forma mais particular. Tem um autor que, lamentavelmente, aos 32 anos, perdeu sua vida, um grande amigo de Michel de Montaigne, que é o Etienne de La Boétie. E ele tem uma frase muito interessante, quando ele diz o seguinte: as pessoas não éticas nunca terão amigos, apenas cúmplices. Então, o sujeito não ético é um sujeito que está sempre exposto a uma situação vexatória, ao mal, à autodestruição. Parece que o próprio processo evolutivo na seleção natural entendeu que é muito melhor que nós desenvolvamos afeto social, porque isso agrega força, do que nós nos mantermos numa posição de ultraje e de roubar, de ultrajar o outro, porque isso coloca o próprio grupo contra nós. Maturana e Varela, que são 2 biólogos chilenos, pesquisaram a história da biologia do amor, a construção do afeto como estratagema de processo evolutivo para manter a vida intacta, preservada. Seja à luz do darwinismo ou à luz da psicologia do espiritismo, o que importa é que nós saibamos o seguinte: é melhor ser ético do que não ser. Mas acontece que esse ser ético é construtivo, não é algo que eu já nasço. Eu vou aprendendo na tentativa e erro. Para que eu aprenda na tentativa e erro, eu tenho que me libertar um tanto quanto da sombra dos outros, daqueles que eu os nomeio como minhas grandes referências, que deve lhe dar inspiração, mas não deve privar você da sua expiração e da sua transpiração. Eu posso me inspirar, mas eu tenho que saber que quem vai transpirar sou eu. Me inspiro no outro, transpiro eu. Então, quando a gente começa a perceber que ser ético é uma forma mais inteligente e autopreservadora da vida, a gente chega a uma questão muito importante, que a ética abre um caminho de uma inteligência mais sofisticada no indivíduo. Porque o sujeito ético não é um sujeito que se convence com um determinado. Como ele está no campo da singularidade, e lembrando Milor Fernandes, quem não tem dúvida é porque está muito mal informado, a arma do autoquestionamento e da dúvida serve-lhes como inspiração de superação pessoal. Vejam que coisa interessante, eu estou tentando fazer um choque analítico com o que normalmente nós somos modelados a pensar com nossa cultura voltada ao consumo e aquilo que de fato nós não praticamos, talvez por falta de um conhecimento mais aprofundado, ou que nós decidimos não enfrentar esse outro caminho que de fácil não tem nada. É um caminho realmente mais difícil, mas que parece que a libertação está mais num caminho difícil, não que seja regra geral, mas dominantemente sim. Então vejamos que se a liberdade conduz-me ao uso da escolha por tentativa e erro, que eu tenho que trabalhar minha singularidade, então eu estou trabalhando a essência da ética, que é a competência do sujeito mudar estrutura de crenças. Quem nunca na vida mudou uma crença sua é mais um prisioneiro agostiniano, sentado no chão, conformado com a prisão,
do que aquele outro que está contemplando as estrelas e procurando saber o que devo eu fazer para ser livre. Porque, de fato, se você não tem a plasticidade da mudança, você não tem a ascensão. Porque esse é um pressuposto também darwinista, o que gera processo de evolução e adaptação. Muita gente pensa que evolução significa praticamente aperfeiçoamento. Não. Significa primordialmente adaptação. Um exemplo simples. Um peixinho laranja que vive nos mares australianos. Ele tem 6 meses de ciclo de vida. Cor laranjinha, muito ativo. Nos 2 primeiros meses, cheio de energia metabólica. E ele tem uma visão giroscópica de 360 graus. No momento que ele vai alcançando o 4º mês de vida e pressente que só tem mais 2, porque isso é um processo de inteligência automática, robótica da natureza, ele começa a desenvolver uma toxina para economizar energia metabólica e diminuir seu campo visual em 180 graus. Se a evolução for somente aperfeiçoamento, o peixinho está contradizendo a lógica da natureza. Porque ele está diminuindo o recurso de aperfeiçoamento. Mas o que interessa para a vida é a sobrevivência, que depende da adaptação. Então é melhor que ele economize energia, a despendê-la e garantir na sua paranoia de que nenhum predador o devore e mantenha um despender de energia que pode consumir sua vida antes dos 6 meses. Então a natureza determina, arrisque-se, preserve essa energia, porque a preservação da energia é melhor do que o medo de perdê-la. No uso integral paranoico de que você pode economizar e pode ser que não surja nenhum predador. Excesso de precaução é um outro nome que se dá à paranoia. Então, percebamos que a ética é uma inteligência comportamental de preservação e economia de energia emocional para que eu aplique num momento certo das coisas. A ética não tem nada de rigidez. Não é aquele indivíduo que é o tempo todo, como nos ensina Aristóteles, na sua Ética Nicômaco, um livro que eu recomendo que leiam, muito bom, que fala justamente que a ética é a grande virtude, e que é uma compilação de virtudes, e ele diz que a grande virtude da ética é a medida de todas as coisas. O que implica dizer, se você for muito generoso, alguém vai roubar sua fortuna. Se você for um cara muito condescendente e muito bonzinho, o pessoal vai montar em você. Então você tem que saber usar a medida que é a prudência. Para alguns eu vou ser mais generoso, para outros menos, e para alguns nunca. Mas se o indivíduo a cair na ideia de que ele tem que ser ético como rigidamente o ensina, porque a rigidez caracteriza o medo mascarado, qual seja, se eu não cumprir aquilo que a doutrina espírita me inspira a dizer, eu vou pagar uma pena umbralina. Esse é o Giges. Esse não é um indivíduo que se responsabiliza pelo exercício de suas escolhas, numa análise cada vez mais contingencial do que é melhor eu fazer. Ele quebra a rigidez do padrão normativo do certo e errado e entra na dimensão afetiva, reflexiva do que é bom ou ruim. Nem sempre o que é bom para mim é certo para o outro e vice-versa. Eu não posso evitar que um pensamento venha à minha mente, nem um sentimento me assole. Eu posso tentar evitar o que eu vou fazer com a sugestão do pensamento e com aquilo que o sentimento indica. A minha responsabilidade está no que eu vou fazer com o pensamento que chega à minha mente. Mas como nós temos um paradigma asséptico da natureza humana, desse nosso trauma existencial, que é eu me desconforto comigo mesmo, na minha condição, na minha inferioridade, o que eu julgo inferioridade, eu tenho medo de mim mesmo. Muitos estudos
relatam que as pessoas não conseguem passar 3 minutos em silêncio porque se atormentam com suas próprias presenças. Então, dentro da cultura aristotélica, dando sequência, a gente entra numa outra dimensão. Lembre-se, eu estou ilustrando a minha árvore pedagógica. Vamos para um outro galho. Ainda não chegamos nas raízes. Um outro galho de não só menos importância, ao qual eu estava me referindo, por 2 pontos, a culpa e a mudança. Nós demonizamos a culpa. A culpa é um atributo cognitivo moralizador. Eu preciso me sentir culpado por aquilo que eu fiz de errado. Mas nós temos uma cultura hoje tão permissiva, tão facilitadora das coisas, que o indivíduo tem o afã de dizer: seja feliz sem culpa, mesmo que essa felicidade custe o sacrifício do outro. Pense em você. A culpa tem uma função de regulação psicológica muito importante. Como diria Agostinho, a culpa félix, ou a culpa feliz, aquela que me liberta do erro por exame crítico e faz com que eu assuma a responsabilidade, o que é diferente, culpabilização, que é justamente a recusa do indivíduo enfrentar o erro cometido. Ele fica se culpando, entrando no terceiro setor, que ele terceiriza isso para o seu próprio psiquismo, que é a ruminação. Ele fica só ruminando. Ruminando é uma catarse de primeiro tempo. No segundo tempo, ela passa a ser autodestrutiva. Ruminar é estar pensando naquilo que me foi feito de ruim, ou que me desagradou. Mas você não tomou nenhuma solução equacionadora para o seu problema. Do tipo, você recebeu o mal de alguém que nem sabe o que te fez. Você passa 10 anos consumindo-se com o mal que o outro fez, porque você tem o hábito da ruminação e não da resolutividade dos seus conflitos. Porque você vive escondendo suas emoções de você mesmo. Você não compatibiliza, você, eu estou dizendo eu mesmo, estou falando você numa terceira voz. Nós, para ficar mais fácil, temos muitas dificuldades de poder fazer esse enfrentamento com as nossas inquietações, inquietudes e nossas perturbações, porque nós estamos numa sociedade de asepsia total da dor e do sofrimento, que é um grande prejuízo para a formação ética do indivíduo. Bom, o tempo urge, e aí eu termino com esse outro galho, a questão da mudança. E aí eu me refiro a um dizer marxista muito interessante, quando ele diz que o pior dos tecelões é melhor que a melhor das aranhas na confecção da teia. Por quê? O pior dos tecelões é melhor que a melhor das aranhas na confecção da teia. Porque tem uma característica na aranha, que por mais perfeita que ela seja na execução da sua teia, ela não sabe fazer outra coisa. Ela é automática na sua construção. O homem pode fazer de muitas outras formas. O que é a ética? Tentativa e erro para o melhor. É experimentalismo com consciência de responsabilidade. É o indivíduo poder mudar quando a situação exige dele mudança de estrutura de crenças, que exige coragem. Porque a coragem é justamente esse enfrentamento que você faz, as suas emoções, que muitas vezes não são ensinadas do tipo medo, raiva, tristeza, ignore-as. Semana passada, uma pessoa chegou para mim dizendo: Spencer, eu estou profundamente entristecida porque acabei de perder um grande amigo. Bom, no prolongamento da conversa, para não ser tão direto, eu cheguei a levantar a suspeita para ela: como você pensaria sentir-se de outra maneira? Mas isso me desconforta muito. É o sinal do seu vínculo com o outro. Mas eu não quero sentir tristeza. Não tenha pressa. A tristeza, ela é sazonal para as pessoas que têm um humor saudável. Então não tenha pressa. E as pessoas já saem com pressa para prescreverem um antidepressivo e aplacar suas angústias, seus males emocionais. Nós estamos tão coisificados que, como diria Zygmunt Bauman, quando você vem a um shopping, você não encontra apenas 450 lojas, você encontra 450 farmácias.
Porque o ato de comprar é a tentativa debalde de me livrar da minha angústia, que é função ensinante. A literatura clássica ensina-nos que o sujeito, se não afirma seu desamparo, ele não consegue dar o salto, como diria Kierkegaard, da fé, do tipo, da angústia eu não posso me livrar, dela eu posso fazer alguma coisa que me torne mais criativo. Nós vivemos uma época agonizante, como uma espécie de um ressentimento ao homo sapiens que somos, o sapiens sapiens. Ignoramos tamanhamente esse ser frágil, dentro de uma condição humilhante perante as forças telúricas da natureza. Como diria também o Freud, 3 coisas nos ameaçam profundamente. Nossas vidas estão sujeitas a qualquer momento serem perdidas, quando nós podemos sofrer um acidente natural. Veja a nossa vulnerabilidade. Acidente natural ou qualquer outro tipo de acidente são essencialmente, muitas vezes, contingenciais, imprevisíveis. Temos também a ameaça do nosso próprio corpo. Vamos dizer que a maldição da entropia que engole, digere a nossa energia, vai fazendo com que nós adoeçamos. Mas para Freud, o terceiro ponto de grande ameaça para o ser humano e para o estupor de todos, não é o acidente natural, não é nem mesmo a decomposição gradual do corpo, as doenças, mas é o amor. Porque ele diz que nunca estamos tão mal protegidos contra o sofrimento, tanto quanto estamos amando. E aí vem uma doença do nosso tempo, que é a doença de, para não sofrer, não quero amar, sem entender que não temos outra alternativa, porque quem espera não amar para não sofrer, se não ama, adoece. Não tem saída. Então nós estamos padecendo de quê? Da crise da qualidade do vínculo. Porque o vínculo imputa o melhor e ao mesmo tempo o mais ameaçador. Mas não tem jeito. Onde há luz, há sombra. Nem mesmo o sol escapa dessa condição. Porque o sol é um fazedor de sombras. Então nós não conseguimos entender isto mais, porque estamos numa cultura que nós não percebemos a essa doutrinação da nossa ignorância, de não saber lidar com as nossas emoções, de ignorar aquilo que nos confunde, de fugir do difícil, de escapar do esforço, de não trabalhar a liberdade no exercício da singularidade. Tudo isso nos atormenta. E aí, para entrar na raiz, eu pensei, como me deram 4 palestras para fazer em 2 dias, eu pensei em dar palestras sequenciais, do tipo, vou ver alguns pontos e dar sequência como se fosse um leitmotiv, um fio condutor que amarra os 4 pontos temáticos que me foram sugeridos. E aí, à tarde, eu vou tentar entrar em algum desses outros pontos. Mas somente para entrar um pouco na dimensão da ética cristã, que eu havia dito para vocês, que seriam, digamos, inspirada essa ética na sabedoria israelita, em 4 aspectos importantes que eu considerei os 4 turnos da iluminação ética do indivíduo. 4 passos, hoje a gente está na cultura da autoajuda, né? Todo mundo gosta de passos e dicas e fórmulas, então aí segue uma perspectiva de autoajuda, né? Como diz um amigo meu, literatura de autoajuda só é bom para quem vende, lógico, está autoajudando-se. E aí, esses 4 turnos, que eu vou me aprofundar à tarde, para dar apetite e vocês voltarem depois do almoço, sem direito a um sono, está baseado no primeiro ponto dos provérbios, no segundo ponto baseado nos Eclesiastes. Olha que eu peguei brabo nessa situação. Eu estou pegando literatura bíblica de antinomia ou de contraposição feroz à cultura contemporânea, que é o que forja a saúde mental. Qual seja, primeiro ponto, Provérbios. Segundo ponto, refiro-me ao Eclesiastes. Terceiro, a Jó.
Jó é o grande recalcado da cultura do bem-estar subjetivo da contemporaneidade. Mas todos nós temos um Jó dentro de cada um. E nem tudo que está sepultado está morto. Sepultado Jó, mas ele é ressurrecto. A qualquer momento ele pode ressurgir nas frestas da nossa incompetência cognitiva de gerenciar o nosso próprio sofrimento. Em qualquer momento, por mais que você tenha um hábito colocado debaixo do tapete, seu lixo emocional, mais adiante Jó se manifestará. Então, Jó, o paradigma de Jó, que obedece o terceiro turno, ou o terceiro passo para aquilo que eu chamo de iluminação ética, eu vou casar mais adiante no tema sobre esperança, pressupõe o quarto elemento que dá sentido ao esforço ético, que é o cântico dos cânticos, que traz uma perspectiva da graça, e numa graça em perspectiva agostiniana, que não vai dar para eu mergulhar nesse exato momento. Mas a geografia da ética estaria estipulada dentro dessa árvore em que pressupostos? Primeiro, salbuona. Eu te vejo, ao te ver, eu te trago a minha existência. A capacidade de entender que a ética não existe sem a percepção do outro, como nos ensina Emmanuel Levinas. Segundo ponto, entender que a ética é uma construção aristotélica que exige esforço, dentro da medida de todas as coisas. Eu aprender a usar minha liberdade agostiniana na tentativa-erro, questionando minhas crenças e questionando o padrão cultural, procurando meu próprio caminho, procurando ser original, como diria Harold Bloom, grande intérprete de Hamlet, quando ele coloca muito bem: passar uma vida inteira sendo cópia do outro é morrer por antecipação. Como diria Mary Shelley, existem dois tipos de velas. Uma que compõe a sua própria chama, mas paga o custo de consumir a cera que a estrutura. A outra é seu espelho bem ao lado da chama da vela que arde e que só apenas a reflete. Tem muita gente que somente reflete a luz do outro, mas não produz a sua porque não quer consumir sua própria cera, porque é impossível se iluminar sem consumir a própria vida que você tem. E aí a gente chega a um outro elemento importante, que eu vou fazer minha finalização, devido ao tempo, me permitindo, para humanizar a nossa relação, sair da versão expositória, que é contar um fato pessoal. Isso cabe na lição retórica. Quando eu era criança, 10 anos de idade, naquele tempo 10 anos era criança, não era pré-adolescente, né? A questão da criança é muito interessante, que ela vem subsumindo na nossa cultura hormonal, né? Cada vez mais a sociedade de consumo quer criar seres sexualizados, porque o ser sexualizado consome mais. E aí as crianças estão perdendo o seu viés do lúdico para se tornar o viés do consumo. Então, quando eu era criança, 10 anos, eu tinha uma grande aspiração, que era ganhar uma bicicleta. E aí, lógico, vocês devem calcular que eu não sou tão velho, mas a essa época se tinha uma propaganda que eu acho que vocês, ou a maioria, devem se lembrar, que era a propaganda "Não esqueça a minha calói". Era uma ideia publicitária, você colocar bilhetinhos para que o papai, mamãe, quem quer que fosse, não esquecesse da bicicleta de quem aspirava a tê-la. Essas coisas lúdicas acabaram, porque hoje a gente não deixa bilhetinho mais para ninguém. A gente deixa justamente as crianças atuais. Elas não pedem, elas já chegam ordenando, né? A ideia do direito sobrepõe a ideia do dever. Então, eu, quando fui perguntado por meu avô o que eu gostaria de ganhar no meu aniversário, eu não pensei duas vezes, porque ele já dispensou eu ter que escrever bilhetes.
Eu aproveitei e disse, eu quero ter uma bicicleta. Ele olhou para mim e disse, eu vou lhe dar um presente que você nunca mais vai esquecer. E lógico que eu associei a ideia da bicicleta. Vocês imaginem a expectativa de uma criança que nunca teve um presente e que teria o melhor naquele entendimento para mim, que existiria no mundo dos brinquedos, ou no mundo das brincadeiras, ou do lúdico, e que meu avô afirmou peremptoriamente que daria. Não disse diretamente a bicicleta, mas insinuou um presente que nunca mais eu esqueceria. Mas chegou o fatídico dia, e eu vou dizer por quê, e vocês vão entender. Quando eu estava na sala, meu avô entrou com um pacote sob um véu, vamos dizer, um lençol branco, que pelo tamanho do formato do presente, eu calculei ali o guidon, as duas mãos. Comecei a viajar, se tinha buzina ou não, procurei algum tipo de saliência para caracterizar a buzina, se tinha algum bagageiro ou não, enquanto ele fazia um pronunciamento. E aí eu nem escutava o que ele dizia, só ficava com os olhos calculando ali o tamanho da bicicleta, que esperava ser a Calói porque eu não queria a Monark. Até que fim ele suspendeu o lençol. E aí eu padeci da segunda angústia de separação. A primeira quando saí do útero, a segunda quando eu tive que voltar para o útero. Porque não tinha bicicleta nenhuma, o que tinha era uma gaiola com a patativa dentro. E eu não entendi nada. E naquele momento o meu avô chegou com um certo sarcasmo e ironia e disse, comprei para você e como havia lhe dito, é um presente que você nunca vai esquecer. E eu olhei para ele e disse, tenha certeza. Absoluta. Que nunca vou esquecer. Retive o choro, fui para o meu quarto e comecei a chorar. Pior ainda, o passarinho não deixava de cantar. A reminiscência da dor é pior do que a dor quando foi causada no seu fator anterior. E o passarinho cantava, ficava pendurado na porta do meu quarto. Eu saía todo dia atormentado, visitado pelo fantasma de Hamlet, do pai de Hamlet. Escutava aquela voz musical do passarinho, que não tinha culpa nenhuma, o bichinho, mas aquilo me atormentava até que depois de 2 meses, muito entristecido, quase um quadro depressivo, TDAH, não tinha esse diagnóstico para ser despercebido, recebia muito bullying, porque hoje qualquer tipo de brincadeira em colégio é bullying, qualquer tipo de, digamos, nós estamos numa cultura muito auto-vitimizadora, você não pode dizer nada, uma piadinha que as pessoas logo se vitimizam. Então ali eu não tinha como identificar muito bem o que estava sentindo, era normal para mim sofrer. E quando eu estava chegando em casa, meu avô me viu, me chamou para uma conversa e disse, olha, eu não preciso repetir, mas eu tinha lhe dito que eu lhe daria um presente que você nunca mais esqueceria na sua vida. E eu olhei para ele e disse, poxa, não é possível que ele está botando dentro da ferida mais uma vez. Me diga o seguinte, o presente não é o passarinho. E eu fiquei atônito para escutar o que ele queria dizer no seu viés filosófico, quando ele disse, o presente que eu queria lhe dar, e você nunca mais vai realmente esquecer, é nunca engolir aquilo que você não aceita. É procurar ser autêntico na relação com as coisas. Quando eu perguntei a você se você tinha gostado, você olhou para mim e disse, o que é que eu vou fazer, né, vô? Você ficou 2 meses atormentado, reprimindo os seus sentimentos. Você passou a agir comigo falsamente, porque várias vezes eu passava ali, você dava um sorriso para mim. Mentiroso desde criança, vai ficar um adulto ainda pior. Então, o que eu quero deixar para você, que vai ajudá-la a voar um pouquinho mais, é justamente a ideia de você ser autêntico, de seguir a sua trilha, de apostar naquilo que você sente, ousar pensar, como diria Kant, sair do rebanho, visita os pastos sobrancelhos, sobe as montanhas solitariamente, depois desce como Zaratustra,
visita o povilhéu, visita as pessoas que tu ama, mas não deixa de ter o espaço privativo que caracteriza a tua alma, teu espírito, teus sentimentos. Tente agir teus sentimentos, teus pensamentos em consonância com os teus valores. E aí, por que eu me lembrei disso? Porque quando ele falou a palavra valores, isso me remete à ideia da ética. E me remete à ideia da ética cristã. E me remete às ideias da saúde mental contemporânea. Que não é de higienização, é de imunização. Porque o organismo se fortalece quando ele enfrenta um antígeno. Não há macrófagos ou linfócitos se não houver ameaças agressoras. Ao contrário, quando eu tiro todos os antígenos, todas as bactérias, todos os vírus, e procuro preservar demais aquele organismo, ele emurchece. Porque nós somos criaturas que saímos da caverna e estamos aqui muito graças à nossa competência imunológica, capacidade de superar, de resistir. Existir é resistir para não desistir. Então, eu espero entrar um pouquinho mais para fazer um alinhamento com a perspectiva da esperança no segundo tempo, a respeito destas 4 temáticas que eu trouxe da sabedoria israelita. Mais uma vez, eu agradeço e trago à baila, inclusive para fazer meu encerramento, da chamada Teologia da Gratidão de São Tomás de Aquino, que é justamente refletida na palavra unissemântica portuguesa e única, que é a palavra obrigado. Obrigado, ao contrário de qualquer outro tipo de agradecimento social ou cumprimento social, é uma palavra que remete a um vínculo. Quando você faz alguma coisa para mim, eu me sinto obrigado a te devolver. Então, sinto-me obrigado a retribuir a atenção que você me deram. Muito obrigado.